Então é o seguinte, meus amigos. Acabou. Esse foi o fim de John Cena. John Cena nunca mais lutará na WWE. Ou será que não? Eu já falei pra vocês, ó. Eu tenho uma teoria aí que o John Cena luta mais alguma vez, hein? Eu acho que essa aposentadoria aí não vai envelhecer tão bem, não. Vão armar mais uma lutinha dele no futuro. Fiquem de olho, fiquem de olho. Mas por enquanto, oficialmente, a aposentadoria do John Cena fizeram esse evento no Saturday Night's Main Event. Vamos falar a respeito desse show. Vamos falar a respeito da luta do John Cena. Do John Cena ter desistido pela primeira vez. Perdeu para o Gunter dando tap out. Eu reagi a essa luta lá no canal do Tiozão, tá na TV, tá? Tá lá salvo o react, quem quiser assistir depois vai lá, bateu recorde, o Tiozão chorou, se emocionou e tal, foi bem legal lá de ter participado desse momento aí, marcante. E antes de tudo eu pedi pra você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito. E vamos dar sequência aqui então o que rolou nesse evento. Eu vou tentar ser rápido nas outras coisas pra gente focar mais no John Cena, porque afinal de contas o evento, o que importava mesmo era isso. Obafemi e Cody Rhodes. Primeiro de tudo, no SmackDown o Obafemi já tinha vindo e feito uma boa promo com o Cody Rhodes. Imponência mesmo, sabe? Impôs respeito. E aí ele foi pra essa luta contra o Cody Rhodes e, cara, 9 minutos de combate. Tava começando a melhorar a luta, tava começando a subir para um patamar onde ela poderia ter uma boa avaliação. E aí quem que aparece? Drew McIntyre. E veja, a interferência do Drew eu já acho chata já. Já tô falando isso há tempos. Cara, chega. O Drew é um cara tão da hora, mas tão da hora pra você ficar botando ele toda hora pra ser esse chorão que interfere, fala que o sistema da WWE tá perseguindo ele, aí ataca todo mundo, não aceita perder. Pô, já deu, cara. Ninguém aguenta mais isso, cara. Ninguém aguenta mais isso. Aí bota um cara pra fazer essa função de novo. Beleza. Se fosse pra ter uma interferência do Drew, sabe o que eles poderiam fazer? Ele tá em rivalidade com o Cody Rhodes, certo? Ele atrapalha o Cody Rhodes. O Obafemi aproveita pra ganhar. Vitória do Obafemi, sabe? Dá uma moral pro cara aí que é campeão da NXT. E o Drew interferindo pra causar essa vitória, sabe? Protegeria o Cody Rhodes de só ser derrotado com a interferência do Drew e ainda daria uma moral pro Obafemi. Aí não, eles botam o Drew pra interferir e causar desqualificação, cara. Na moral, desqualificação, já abrindo o show assim, pra quê? Aí o Obafemi obviamente não gostou, foi lá atacar o Drew, e aí o Cody Rhodes se levantou o braço do Obafemi, o Obafemi levantou o dele, sabe? Tipo, meio, eu te respeito, também te respeito, é nóis. Pô, para, velho. Para. Que fanservicezinho, que finalzinho mais mequetrefe, assim. Desculpa, isso aí não é dar moral pro Obafemi. Se vocês botassem Cody Rhodes contra o Obafemi, uma luta um pouco mais longa, não tivesse interferência de ninguém, o Cody Rhodes ganhasse, pronto. Pra que proteger o Obafemi? O Obafemi não é ninguém ainda. Ele é um cara foda do NXT e que tem potencial depois numa chegada no main roster. Ele poderia perder tranquilamente pro número 1 da WWE hoje, que é o Cody Rhodes, competindo com o Roman Reigns, vai? Mas o top babyface hoje é o Cody Rhodes. Perder pra ele não é nenhum absurdo. Poderia dar um puta trabalho pro coach. O coach depois ia lá, ó, cara, lutaça, levanta o braço dele, já ia ser suficiente. Agora, desqualificação não é bom pra ninguém, cara. Não é bom pro Drew, que continua sendo um personagem chato pra caramba agora. Não é bom pro Cody Rhodes. Protegeu o Cody Rhodes, pô, desse jeito. E não é bom pro Obafemi também, é genérico. Se eles queriam uma amizade do Cody Rhodes com o Obafemi, que eles construíssem nesses últimos shows semanais alguma história onde o Cody Rhodes e o Obafemi virasse uma tag. Tipo assim, o Obafemi aparece num show lá, o Drew McIntyre bate cabeça com ele, o Cody Rhodes entra no meio, aí o Drew arruma um parceiro e eles marcassem um combate de tags, o Cody Rhodes e o Obafemi venceriam e depois terminariam aí por cima no show, sabe? Pra dar uma promovida. Que fizessem assim, então. Então, já começou por aí. Depois, a gente teve a Bayley enfrentando a Sol Ruka, e aí vem aquilo que eu já comentei com vocês. Uma coisa é tomar a decisão de fazer NXT versus Main Roster. É uma boa decisão no show da despedida do John Cena. Só que a execução disso foi zoada. Vocês não fizeram, tipo assim, ó, pega lá o Ethan Page, que é campeão da NXT, pra enfrentar o Dragunov, que é campeão também do Main Roster ali, do time dos Estados Unidos. Não. Pega lá o Trick Williams, que é um dos caras importantes da NXT, e bota pra enfrentar alguém que é campeão no Main Roster, tipo o Dominic, ou outro campeão mundial, tipo o Punk, já que sobrou ele ali.
Não, eles botaram lá Bailey Soroka. Por quê? Porque sim. Sabe? Mal feito, cara, mal feito. Botar essa campeã da NXT contra alguma campeã do roster principal, mas não. Bailey Soroka. Tá ligado? Isso aí que é zoado, cara. Isso aí que é zoado. E olha que no pouco tempo que ela estiver ali, a Soroka principalmente demonstrou como ela é boa lutadora. Todas as vezes que ela tem oportunidade, ela demonstrou isso, né? Tem muito potencial. Mas mal construído. Mal construído também. Mas ok, venceu. Aí depois se cumprimentaram ali. A Lyra Valkyrie e a Bayley cumprimentaram ali a tag da NXT. Né? Então, acabou virando meio que um pay-per-view de amigos, né? Depois teve lá o AJ Styles e o Rey Fenix enfrentando o Givon Evans e o Slater lá, né? Por quê? Poderia ter o título de tags em jogo, pelo menos, pra falar que tá valendo algo. Sabe? Pô, gente, na boa, assim. Muito mal feito, mas muito mal feito. Foi curto, acabou. AJ Styles venceu ali com o Styles Clash no final. Não tem nem o que acrescentar aqui. E aí sim a gente chega. Aliás, antes do evento principal, teve o The Miz aparecendo revoltado, falando que ele não foi respeitado, que, né, esqueceram dele. E ele precisa ter mais respeito, terem mais respeito por ele. Tipo assim, ele falando o que parte da IWC tá dizendo, sabe? Parte da IWC tá dizendo, cara, faltou alguma coisa com o Miz, né, esse ano com o John Cena. Não queria fazer uma luta com ele, porque eu acho que Miz e Cena seria legal uma rivalidade. É isso que seria interessante entre eles. A luta por luta, eu nem acho que teria grande coisa. Se bem que a gente teve o Artrut e Cena, e aí Miz e Cena seria bem melhor como luta. Mas assim, eles poderiam então, pelo menos, terem feito um episódio do Miz TV com o John Cena presente. Ele mediando alguma rivalidade do John Cena, sabe? Quando foi ter John Cena contra Randy Orton ou John Cena contra Punk, o Miz poderia ser o mediador. Ou o Logan Paul, por exemplo, ele poderia ser o mediador ali da rivalidade. Já teriam feito alguma coisa, sabe? Não fizeram nada. E aí, o que a WWE faz? A WWE vai lá e dá risada da gente que tá falando isso. Ela fala, vocês aí que estão falando que faltou coisa com o Miz, eu vou botar o próprio Miz pra aparecer no show. Ele vai chegar lá e ele vai falar que ele não tá sendo respeitado, que é o que vocês estão dizendo. E sabe qual vai ser a nossa resposta? Ele vai ser humilhado de novo. Pra gente zoar ainda com a cara de vocês. Os caras é audacioso. Os caras é audacioso. Veio ali o Artrut falar que tinha mais um ali nome sorteado pro Miz enfrentar. O Miz, que, detalhe, participou 2 vezes do torneio e foi eliminado 2 vezes. Não passou nem de fase nenhuma das vezes. E aí apareceu o Joe Hendry. Porque sim. Simplesmente porque sim apareceu o Joe Hendry. Atacou ali o Miz. E aí o Artrut fez a contagem. 1, 2, 3 ali. Não foi nem uma luta oficial. Foi uma brincadeira. Assim, sinceramente, eu achei muito sem graça. Vocês vão ver na minha reação lá, inclusive, se vocês quiserem ver. Eu não vi graça nenhuma nisso aqui, cara. Eu achei mau gosto, assim, sabe? Tosqueira, bobagem pra caramba. Aí o evento principal, deixa eu ver se já tem imagens aqui. Beleza, ó, tem pelo menos essa imagem pra ilustrar aqui, né? Gunther contra John Cena, gente, ó, seguinte. Eu acho que a construção da luta foi legal, tá? Teve um bom storytelling. Eu acho que o que dava pra ser feito da luta foi feito. Você teve a EA lá quebrando a mesa, você teve a EA da terceira corda, você teve kickouts em finalizadores, tentativas de STF, teve o John Cena fazendo lá o leg drop da terceira corda, né? Teve o Gunther fazendo... O Gunther, ele começou a fazer uma sequência de lariates pra cima do John Cena. Em vez de ele tentar a contagem... Detalhe, o Gunther, ele tentou contagem acho que uma vez. Eu acho que ele tentou contagem uma vez, tá? Não tenho certeza, mas ou nenhuma. Enfim, a ideia dele era fazer o John Cena desistir. É aquilo que a gente imaginou mesmo que ele prometeu. E ele ficava fazendo lariate, né? E falando pro juiz, ó, fala pra ele desistir, senão eu não vou parar. Era a ideia dele, né? É simbólico, inclusive, o John Cena levar esse combo de lariates, vingando aí, o Gunther vingando o GBO. Aliás, eu vou mandar isso pra um colega meu que é fã do GBO agora, ó. E aí, por fim, o trecho final da luta, depois que o Gunther manda um combo de powerbombs também e tal... e o John Cena já ter feito ali, ele tinha feito um EA, tinha feito um da terceira corda, tinha feito um na mesa, tinha feito mais um depois, quando o Gunther começou a tentar sleeper roll ali para fazer o John Cena desistir. E aí uma das vezes que ele conseguiu reagir, ele fez um EA no Gunther, o Gunther foi lá e deu kick out, né? Eu confesso que nenhuma das vezes eu criei que o Gunther perderia,
porque eu imaginei que numa derrota dele, o John Cena teria que fazer pelo menos 5 AA. Eu falei lá ao vivo ainda, e aí tava no quarto ainda. E eu imaginava que quando fosse haver a vitória do John Cena, ele ia fazer sequência, sabe? Então ele faz um AA, faz pelo menos mais um em sequência, ou pelo menos mais dois. Seria 3 seguidos assim, pra convencer mesmo uma vitória dele. E não seria tipo, tirei um aqui do nada e vou ganhar do Gunther. Então em nenhum momento me pareceu que o John Cena venceria assistindo a luta, tá? Agora o Gunther algumas vezes realmente deu a entender. Porém, eu achei que a vitória do Gunther viria como? Com o John Cena pagando, sabe? O John Cena não desistiria, mas iria apagar, iria simplesmente desmaiar e perderia, né? E tava bonitinho, porque o Gunther, ele ficava tentando fazer o John Cena desistir, o John Cena não desistia. E o público gritando, né? Não desista, não desista, não desista. E tipo, é o lema do John Cena durante a carreira, sabe? Então, tá difícil. Não tem saída, já era. Não vou desistir. Tá difícil, não tem saída, já era. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Tava bonito essa temática. Mesmo que ele perdesse no final, sabe? Só pelas tentativas ali dele de não desistir, ficou bonito. Tanto que o meu final alternativo seria justamente o Gunther desistir. O Gunther fala, cara, não vai dar pra fazer esse cara desistir, quer saber? Vai lá, dá sequência de 3 powerbombs seguidos, vai pra contagem mesmo e tipo, mano, ganhei, chega, não vou tentar fazer desistir porque ele não vai, né? E aí, sei lá, você depois pegaria o microfone e falaria, eu não desisti, e não desisti por causa de vocês, né, obrigado e tal, algo do gênero, né? Mas aí vem o crime foi cometido. Depois do John Cena tanto resistir, o Gunther foi lá, pegou ele pra valer ali, depois de resistir, dar um kick out no AA. E aí, meu amigo, aí o John Cena dá uma risadinha e desiste. E aí, foi um momento de choque, cara. Foi um momento de, caraca, o John Cena desistiu. Segura que eu já vou opinar sobre isso. O que veio na sequência foi homenagens, né? Veio ali o CM Punk e o Cody Rhodes, os dois campeões aí do momento, pra colocarem o título aí nas mãos do John Cena, né? Ele que é o maior campeão da história do título mundial. Veio o Triple H, só que aí que tá o problema. Começou a ter muita vaia, né? Que o Triple H tava vindo ali, veio todo o roster aplaudir ele. Senti falta de algumas figuras. O Roman Reigns poderia estar presente. É um cara importante do roster, não tava lá na despedida do John Cena. E principalmente, cara, cadê o Randy Orton, gente? Parece que ele teve um compromisso lá na Arábia Saudita, algo do gênero. Mas, gente, já tá sabendo que o John Cena vai aposentar 13 de dezembro há meses. Orton, pelo amor de Deus, cara. Cadê você? Veja, eu não tô culpando a WWE aqui não, tá? Tô culpando o Randy Orton. O Randy Orton, nem que tivesse na público. Que é isso, cara? Como que o Randy Orton não está presente na despedida do John Cena? Como que ele não tá ali assistindo? Como que ele não tá ali, sabe? Que isso, cara? Que é isso? Poxa vida. Eu achei muito zoado, cara. Muito zoado. Porque o clima, ele tentou emular mais ou menos o que foi a despedida do Ric Flair. Só que aí que eu falo que tá as diferenças. Quando o Ric Flair foi se despedir, ele teve a luta de despedida e depois ele teve o show de despedida. Eu acho que eles poderiam ter pensado nisso. Ó, tal pay-per-view vai ser a última luta do John Cena. Só que a despedida dele vai ser no show semanal seguinte. Que aí vai ser só as homenagens. Porque aí é um clima diferente. Principalmente acabando do jeito que tá acabando. É mais ou menos, me lembrou o clima da Streak porque, primeiro, foi chocante. E segundo, os comentaristas lá, eles levantam na hora que a Streak quebra e começam a aplaudir. Meio que tentando fazer o público aplaudir também o Undertaker. Ó, é hora de homenagear ele pode estar aposentando agora. Só que não ficou um negócio legal, sabe? Teve gente que não aplaudiu, e não porque não respeita o Undertaker, mas é porque tava chocado ainda, sabe? Tava tipo assim, tava em um momento de luto ainda, tá ligado? Então é mais ou menos, ó, é uma comparação muito esdrúxula, tá? Calma. Mas é mais ou menos um parente muito importante da sua família falecer, e aí você acabar de receber essa notícia, e aí já quererem que você preste um tributo. Tipo, não, a primeira coisa quando você receber a notícia é o choque, é tipo, é ficar mal, é ficar tipo, caraca, nossa,
Não acredito, que triste. Depois vai passar algumas horas, às vezes um dia. Aí durante o velório, durante o enterro, que você vai falar lá as últimas palavras, né? Relembrar os velhos tempos, aplaudir e tal, fazer uma oração, um culto religioso, né? Então leva um tempo. Então, naquele momento da história que foi assim, e nesse momento eu senti um pouco disso, sabe? Nesse momento era um momento que parecia um luto ali. Então, vamos aplaudir o Cine e tal, vamos homenagear ele, mas tava um clima meio triste pra isso, sabe? Eu acho que ficou mal. Eu acho que ficou mal. Poderiam ter separado melhor essa situação, tá? O Triple H muito vaiado ali quando foi entrar. E aí, sendo justo aqui, talvez nem tenha sido decisão dele. Pode ter sido escolha do próprio John Cena isso aí. Eu já vou entrar no mérito dessa decisão de Guida Tepaut. Mas pode ter sido ele que escolheu. E o Triple H levou vaia. Eu não vou ficar com dó porque o Triple H fez muita cagada esse ano, então tomou de lucro. Vai. Mas é, então poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Aí ele depois caminha lá entre a galera, vai lá pra rampa, se despede ali do universo WWE. Obrigado por todos esses anos, não sei o que. Não teve ninguém chegando de surpresa depois, ele foi só embora mesmo. Pelo jeito acabou. Eu acho que dependendo do quanto a Arábia Saudita pague pra ele lutar na WrestleMania lá 43, lá em 2027, cara, eu não duvido ele fazer uma última luta, cara. Porque, primeiro, tem o argumento da galera falar, cara, na moral, o John Cena tem que se despedir de uma WrestleMania. Não pode ser no Saturday Night Main Event, tem que ser numa WrestleMania. Então tem isso, tá ligado? Muita gente vai continuar odiando esse final e vai querer que faça um outro final pro John Cena, que não seja esse daí. Então eu não duvido. E o John Cena pode se convencer, sim. Cara, é muita grana que os árabes oferecem. Os caras tiraram o Shawn Michaels da aposentadoria depois daquela storyline brilhante que teve, cara. Os caras fizeram o Undertaker fazer um monte de outras lutas, o Goldberg fazer um monte de outras lutas. É grana pra caramba, gente. Eu sei que vocês vão dizer, mas o John Cena já tem muita grana e tal. Gente, a gente já viu vários artistas bilionários que querem ganhar mais grana ainda. Cada um tem suas contas, cada um tem, né? Tem seus BO. Então eu não duvido. Eu não duvido. Se daqui 2 anos vai acontecer de lutar lá, eu falei isso aqui, tá? Eu não duvido os árabes convencerem ele de lutar na WrestleMania 43. Se ele fazer mais uma luta lá, beleza? Bom, sobre a decisão dele dar tap out. Vamos lá, gente, ó. Não seria minha ideia original, tá? Eu não faria o John Cena desistir, beleza? Eu faria ele ser derrotado na última luta assim. Eu teria realocado várias lutas, na verdade, John Cena. Primeiro que eu não colocaria o Gunter como o último adversário, nem faria esse torneio. Eu guardaria o Randy Orton pra ser o último, por mais óbvio que fosse, deixa. Ou então, guarda o Punk por último. Ou aquela luta do Cody Rhodes, do Summers, né, com o John Cena, poderia ser a última do John Cena, sabe? Em vez de ser no Summers, ser agora. Tá ligado? Ficaria bonitinho assim, sabe? Essa passada de bastão. Agora, eu entendi a simbologia do John Cena desistindo, cara. Desculpa, eu entendi. Por quê? Basicamente, o cara que nunca desistiu, o cara que sempre esteve lá, na última luta dele, ele tentou seguir. E aí, quando ele desiste, eu acho que foi meio que um recado tipo assim, ó, gente, acabou. É o fim da minha carreira. Lutei por anos e anos, mas chegou a vez de eu desistir. Todo mundo um dia não aguenta mais, sabe? Todo mundo um dia vai ser superado. Então, foi meio que um recado, sabe? Foi meio que um recado, ó. Foi mal. Chegou minha hora, chegou meu momento. E aí, esse tap-out representou isso. Tinha maneiras de ele passar essa mensagem sem precisar dar um tap-out? Eu até acho que tinha. Eu até acho que ele poderia ser derrotado de outra forma, ou até vencer. Pegar e fazer uma promo. Cara, ao longo dessa carreira eu nunca desisti, mas hoje é a primeira vez que eu tenho que dizer pra vocês: I quit. Eu desisto. Eu desisto não por causa de vocês, não por causa disso, daquilo, mas eu desisto porque chegou a minha hora de dizer adeus, né? Chegou a minha hora de ir embora. Então, sempre chega um momento desse pra todo mundo. Até pra eu que tinha esse lema,
Ele poderia fazer isso. Ele poderia falar I quit numa promo. E passar essa mensagem, né? Mas eu entendi que... Eu entendo que na luta é um simbolismo ali no storytelling você fazer uma coisa assim. Então, eu entendi, sabe? Pra mim fez sentido. Se eu falar que não fez sentido, eu vou estar mentindo pra vocês. Ok, se eu fosse um fã do John Cena desde pequeno e tal, talvez eu tivesse com outro tipo de reação agora e não aceitaria nenhum outro ponto de vista. Mas na minha visão, combinou. Dito isso, eu acho que o grande problema aqui é a situação do Gunther. Por quê? O Gunther, ele desistiu pro Jey Uso na WrestleMania. Tá vendo como que os pecados, eles acompanham as pessoas? Se o Triple H não me erra de botar Jey Uso pra ganhar o Rumble, se o Triple H não me erra de botar o Jey Uso pra ganhar do Gunther na WrestleMania, e mais do que isso, ganhar fazendo o Gunther dar tap out, talvez a sensação agora não fosse tão negativa, sabe? Porque seria ainda um Gunther completamente dominador e quase imbatível. Quase insuperável. Aquilo descredibiliza um pouco o Gunther. Então fica feio, sabe? Pô, o cara que desistiu pro Jey Uso conseguiu fazer o John Cena desistir, que nunca desistiu na vida. Que enfrentou Lesnar, não desistiu. Enfrentou Undertaker, não desistiu. Enfrentou Shawn Michaels, Chris Jericho, Kurt Angle, Triple H, Randy Orton, CM Punk, né? Enfrentou uma galera, um monte de titãs, lendas, e não desistiu. E aí o Gunther, que perdeu pro Jey Uso dando tap out, desiste. Sabe? É isso que zoa. É o problema lá de trás. Outra coisa. Gente, a partir de agora, gostando ou não, precisamos fazer com que a WWE mantenha o Sr. Gunther sendo um dos principais lutadores da próxima década. Protegido, quase imbatível. Porque não dá, cara. Não dá pra um cara que aposenta o Goldberg. Olha o currículo dele, na verdade. O maior reinado da história do título intercontinental. Mais 800 dias campeão do NXT UK. 2 vezes campeão mundial peso pesado e vai ganhar outras vezes. Aposenta o Goldberg e agora aposenta o John Cena fazendo ele dar até pau. Não dá pra esse cara virar um jobber, virar mid-card. Não dá. Não dá. Esse cara, a partir de agora, tem que ter um status pra se tornar uma lenda. Você gostando ou não. Até por respeito ao John Cena. Tipo assim, convenhamos, você que é fã do John Cena. Tudo bem, vai ter a galera que fala, mano, eu peguei tanto ódio do Gunther por ter feito o John Cena desistir que agora eu quero que ele sofra. Mas por outro lado, cara, tirando a parte de torcida, indo pra parte de análise do entretenimento esportivo, poxa, você vai querer mesmo que no currículo do John Cena, o cara que fez ele tap out na sua última luta, seja um cara que virou um bosta depois, virou um Zé Ninguém? Não, pô, você vai querer que seja um cara que se tornou um fodão mesmo, sabe? Um cara que se tornou um dos grandes ali da companhia. Pô, se é pro John Cena perder, se é pra ele dar tap out, não queria, mas que o cara que tenha feito isso seja um dos maiores da história, né? Nos anos seguintes. Não dá pra desperdiçar. Então, eu espero que não desperdicem o Gunther, cara. A partir de agora, invistam. Não gastem isso pro cara depois não virar mais nada. Pelo amor de Deus, não gastem, cara. Não gastem, tá? E vai ser um dos principais vilões aí dos últimos anos. Dos próximos anos, cara. Vai ser um dos principais vilões da WWE. Ele já não é extremamente popular. Ele já faz um bom papel de vilão nesse sentido. Fez isso, meu amigo. Mas a galera vai respeitar ele. Eu acho que ele vai odiar, mas vai respeitar, sabe? O Gunther agora ele é funcionário do INSS, né? Apresentou Goldberg, John Cena, que vem o Brock Lesnar. E veja, já se fala do Brock Lesnar contra Gunther há algum tempo. Que vem o Lesnar. Que o Gunther aposenta o Lesnar no que vem. Dá moral pra esse cara agora. Dá moral pra ele. Tá ligado? Que faça isso aí. Pois é. Vamos ver as notícias, se foi o John Cena que pediu por isso e tal. Ele leva aí um Gunther. O Gunther não é um jovem talento, tá? Eu acho que ele tem mais 10 anos de wrestling ainda, mas ele não é um jovem talento, só pra deixar claro. 30 e poucos anos, 38, né? 38 anos e tal. Então, vamos colocar os pingos nos is aqui também, tá?
Bom, é isso que eu tenho pra falar. Depois a cena ali do John Cena se despedindo foi bonita. Ih, cara, eu tô velho, né? Nossa, como eu tô velho, meu Deus do céu. Porque, ó, sobrou quem, cara? Rey Mysterio e Randy Orton, cara. Sobrou o Rey Mysterio e o Randy Orton, cara. Que loucura. Que loucura. Porque o Edge tá fora. Ah, vamos contar o Edge, mas o Edge tá fora, né? Da WWE. Chris Jericho também tá parando em breve. O Orton vai ficar por mais alguns anos, imagino eu, né? Mas o restante, em 2 anos, eu acho que tá parando, cara. Que coisa, cara. Que coisa. É, fim de eras, né? Fim de eras e eras e eras e eras. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Último especial do ano que eu fiz uma análise aqui com vocês. Agora a gente se vê em outros vídeos. Eu não sei como vai ser esse final de ano programação, tá? Vocês viram que já não teve podcast do SmackDown. Não sei se vai ter podcast dos próximos shows semanais. Eu avisei com vocês nas lives lá de 10 anos do canal que vocês viriam uma nova versão minha. Essa nova versão ainda tá se moldando, mas a versão do canal vocês já estão percebendo, né? Bom, se não estão percebendo, vão perceber em breve, beleza? A gente se vê aí. Um abraço, até a próxima e fui.